Olá pessoal, meu nome é José Linhares Júnior, eu sou jornalista aqui de São Luís do Maranhão e esse vídeo é uma publicação para o site linhares.info. Eu vou comentar aqui a respeito da repercussão de uma publicação do presidente Jair Bolsonaro em que ele faz críticas a respeito de 3 foliões, por assim dizer, que cometiam atos impróprios durante o carnaval, atos impróprios em via pública, né? Me causou certa estranheza no jornalismo, algumas pessoas tentando caracterizar essa preocupação do presidente Jair Bolsonaro como algo pequeno, né? Como se ele, do tamanho do cargo que ocupa, não tivesse que se preocupar com esse tipo de situação. Uma indagação é um argumento completamente desconexo da realidade, a saber porque é público e notório que uma parcela significativa dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro o fizeram por não aguentar mais a parcimônia que se tem com alguns movimentos minoritários dentro da sociedade no que diz respeito aos costumes, no que diz respeito à moral. Vou tentar ser direto e sintético. As pessoas não aguentam mais o salvo-conduto que alguns setores da comunidade LGBT tem no que diz respeito aos seus atos. Não respeita-se mais escola, não respeita-se mais teatro, não respeita-se mais via pública, não se respeita mais nenhum lugar. E eu vou dar um exemplo aqui da minha cidade, São Luís do Maranhão. Aqui nós temos uma avenida chamada São Luís Rei de França, né? Ela tem uma creche, uma das maiores creches de São Luís. Creche para criancinha. Quando dá 5 horas da tarde, aqui na minha cidade, o sol ainda está radiante. Pois travestis vão para a porta da creche, do outro lado da avenida, fazer programa. Peito de fora, cometendo atos obscenos para os motoristas que passam. Comportamento completamente impróprio na porta de uma creche. E o fazem porque são LGBT, porque podem, porque tem esse salvo-conduto. E eu vou já provar por quê. Só LGBT que tem esse salvo-conduto. E a população brasileira não aguenta mais. Ao votar no presidente Jair Bolsonaro em outubro de 2018, muitas das pessoas o fizeram por não aguentar mais isso. E ao contrário do que o professor Marco Antônio Villa disse hoje no comentário pela manhã na Jovem Pan, que não foi eleito por causa da economia e porque era contra o PT. O professor brasileiro não conhece economia. E votou pelo Bolsonaro ser contra o PT por conta de coisas que o PT representava. E entre essas coisas nefastas que o PT representava, também está esse descontrole social. As pessoas não aguentam mais. Por que se diz então que é um salvo-conduto para LGBT, Linhares? Porque eu tenho plena convicção que se fosse um hétero em cima daquele carro, se masturbando e falando palavras ofensivas para as mulheres que passassem, com a mais absoluta certeza desse mundo, o mundo iria desabar na cabeça dele, por ser hétero. E digo aqui, o mundo estaria mais do que coberto de razão a desabar na cabeça dele. Porque esse tipo de comportamento é inaceitável para homem, para mulher, para LGBT, para marciano, para extraterrestre. Não se pode dar caráter de normalidade para esse tipo de comportamento ou tentar minimizar esse tipo de comportamento. Quem vai para a via pública enfiar o dedo em si mesmo ou é mau caráter ou é doente mental. Essa é que é a realidade. As pessoas não aguentam mais. E não se trata de preconceito. O que aqueles 3 rapazes fazem, ou as pessoas que são entusiastas do que eles fazem, quiserem fazê-lo dentro de um quarto trancado? Ninguém está nem aí. Agora, ao fazê-lo em via pública e tentar dar caráter de normalidade, como eu falei anteriormente para isso é desrespeitoso. Hoje em dia, é mais vergonhoso se você for hétero e beijar uma pessoa na rua. Se alguém for reclamar, pode.
Se você está com sua namorada, com sua esposa, e você vai dar um amasso, digamos assim, mais frenético nela ou nele, e vocês forem héteros, vai ser visto como algo inaceitável. Mas se você for homossexual e alguém for reclamar, é homofobia. E parte da imprensa tenta ou minimizar essa situação ou dar caráter de normalidade. Não é uma coisa pequena e não é uma coisa normal. E volto a dizer, quem comete esse tipo de ato e quem é entusiasta desse tipo de ato, ou é doente ou é ordinário. E o presidente Jair Bolsonaro fez muito bem em tocar no assunto. E o fará muito bem ainda se continuar a tocá-lo. Porque apesar de parte da imprensa não querer a pauta dos costumes, sabe-se lá por quê, o que leva um jornalista que influencia milhões e milhões de pessoas, não criticar uma pessoa enfiando o dedo dentro de si mesmo em via pública, o povo está de saco cheio. As pessoas não aguentam mais a libertinagem, o jeito que a comunidade, que parte pequena da comunidade LGBT se porta em público. Para outros áudios, vídeos e textos desse que vos fala, você acessa linhares.info. Sejam legais uns com os outros e até mais.